Olá, meus caros, bem-vindos ao Alfa Concursos Públicos Online. Nós vamos estudar nesse curso Direito Previdenciário. Meu nome é Adriano Marcon. No encontro de hoje, nós vamos ter o seguinte conteúdo, a seguinte matéria que vai aparecer aí na tela de vocês. Item 1, Seguridade Social. Item 1.1, Conceito, Características e Organização. Item 1.2, Origem e Evolução Legislativa no Brasil. Item 1.3, Princípios Constitucionais da Seguridade Social. Item 1.4, Legislação Previdenciária, Conteúdo, Fontes, Orientação dos Tribunais Superiores, Hierarquia, Autonomia. Aplicação das normas previdenciárias, vigência, interpretação e integração. Ao final do nosso encontro, nós vamos fazer em conjunto algumas questões, alguns testes de conhecimento acerca da matéria que a gente acabou de ver. Antes, porém, de a gente estudar direito previdenciário, estudarmos a previdência social, nós precisamos entender aonde ela se insere no contexto do direito nacional, em especial na Constituição Federal. Por isso, antes de estudarmos direito previdenciário, nós vamos estudar um pouco Seguridade Social. A Seguridade Social, podemos entendê-la como um conjunto de medidas, um conjunto de políticas organizadas pelo Estado e que contam com a participação da sociedade e que tem como objetivo atender as pessoas em determinadas situações, diante de determinados riscos, diante de determinadas contingências sociais. Então, nós temos que fixar, no primeiro momento, Seguridade Social, conjunto de medidas integradas do Estado que conta com a participação da sociedade e que visam atender as pessoas, a população, diante de certos riscos, diante de certos infortúnios sociais, ok? Vamos dar uma olhada na Constituição Federal, no artigo 194, onde nós temos o conceito legal de seguridade. O conceito aparece aí na sua tela. Seguridade social é o conjunto de ações e iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Como nós podemos ver no conceito legal, no conceito do artigo 194 da Constituição, a Seguridade Social é uma grande política pública, composta de uma série de medidas, de atos e ações do Estado, então, e como já falei, que contam com a participação da sociedade, destinadas a assegurar uma certa segurança social. Então, nós podemos colocar aqui como sinônimo de Seguridade Social o termo segurança. Segurança social, ok? E esta segurança social, ela é conseguida, ela é atingida por meio de 3 políticas específicas dentro desta política maior que é a Seguridade Social. Essas políticas específicas são a saúde, a assistência social e a previdência social. Nós, é óbvio, o nosso objetivo aqui é o estudo da previdência social, regulamentado nos artigos 201 e 202 da Constituição Federal. A saúde e a assistência nós veremos na aula de hoje apenas para ambientar vocês no estudo da matéria, no estudo da Seguridade Social. Assim, num primeiro momento, nós podemos já indicar para vocês como como dica de estudo, os artigos 194 a 204 da Constituição Federal. Esta é a primeira matéria que vocês devem abordar ao estudar a matéria de direito previdenciário, conhecer aonde ele se insere, ok? Fazendo uma representação da Seguridade Social, nós podemos, aqui no meu desenho, ver a Seguridade Social como um grande guarda-chuva, certo? Nesse meu desenho que não é muito fiel, nós podemos entender então a Seguridade com esse grande guarda-chuva. Seguridade Social. E cada uma das suas abas, as 3 políticas específicas, ou seja, saúde, previdência e assistência social. Esse grande guarda-chuva, essa grande política pública visa proteger os indivíduos, as pessoas,
a sociedade em face de certos riscos, de certas intempéries. É assim que nós temos que pensar a Seguridade Social. Ou seja, uma grande política, é óbvio, políticas tão grandes quanto, mas que a compõem e que visam proteger a sociedade de certos riscos e certas intempéries, tempestades que acontecem com todos. Vamos falar agora de saúde. As ações e serviços de saúde compõem a primeira política de Seguridade Social. Ela, como está previsto na Constituição Federal, é um direito de todos e um dever do Estado. As ações e serviços de saúde têm como objetivo a redução dos riscos e dos agravos à saúde. Esse é o primeiro objetivo das ações e serviços de saúde. O segundo objetivo, não menos importante, é a prevenção, a proteção e a recuperação da saúde. Ok? Esses são, então, os objetivos das ações e serviços de saúde. Infraconstitucionalmente, ou seja, na legislação ordinária, os serviços de saúde estão previstos na Lei 8.080, de 1990, e organizados em um sistema único de saúde, que nós já conhecemos muito bem, Sistema Único de Saúde, o SUS, nosso famoso SUS. O acesso da população a estes serviços, a estas ações de saúde, ele tem algumas características. O acesso a esses serviços, ele é, em primeiro lugar, gratuito. Ou seja, o beneficiário desses serviços, ao se dirigir a uma unidade de saúde, a buscar os serviços e as ações de saúde, não precisa desembolsar nenhum dinheiro, não precisa pagar por esses serviços no momento que procura por eles. Os serviços e as ações de saúde são também universais, ou seja, são dados a todos, a toda a população. E são serviços e ações que são dadas em mesma medida a todos, ou seja, são ações e serviços igualitários. São dados a todos aqueles que necessitam de forma gratuita, de forma igualitária. Esse é o nosso, então, GUI. São as características que compõem o acesso aos serviços e às ações de saúde. Vamos falar agora das políticas, das medidas de assistência social. A assistência social é uma política de seguridade voltada para o atendimento aos necessitados. Então, esta é a característica que a distingue da saúde, o atendimento aos necessitados. São diversos benefícios e serviços destinados a assegurar à população mais carente condições mínimas de subsistência, ok? As medidas, as ações de serviços de saúde ou benefícios de serviços, da assistência social, elas estão regulamentadas infraconstitucionalmente, são previstas infraconstitucionalmente na Lei Orgânica da Assistência Social, ok? Lei Orgânica da Assistência Social. Os benefícios e serviços da assistência social se organizam, assim como ocorre com a saúde, em um sistema único. Vamos colocá-lo aqui. O Sistema Único de Assistência Social. Em nível federal, essas ações de assistência social são desenvolvidas pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, ou MDS. Aqui nós vamos fazer uma observação, vamos nos delongar um pouco no estudo da assistência social para falar de um benefício assistencial, pecuniário assistencial, o benefício de prestação continuada, que
é concedido, é um benefício pecuniário, concedido em dinheiro, aos idosos e às pessoas portadoras de deficiência, carentes que não têm condições de se autossustentar e nem de serem sustentados pela sua própria família. Então, é um benefício pago em dinheiro, ok? Que é dado ao idoso e à pessoa portadora de deficiência. Para fins de concessão desse benefício, considera-se idoso aquela pessoa que tenha 65 anos de idade ou mais. Aqui nós temos que observar o seguinte: o artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social, da Lei 8.742 de 93, ele previa inicialmente a idade de 70 anos para fins de concessão desse benefício. Contudo, o artigo 34 do Estatuto do Idoso, que veio muito posteriormente à Lei Orgânica da Assistência Social, acabou por reduzir esta idade de 70 para 65 anos. Então, hoje, para fins de concessão do benefício de prestação continuada ao idoso, nós consideramos a idade de 65 anos. A pessoa portadora de deficiência é aquela que possui uma deficiência que não pode prover as suas próprias necessidades. Necessitado, a pessoa necessitada, para fins de concessão desse benefício, é aquela cuja renda mensal familiar per capita não ultrapassa 1/4 do salário mínimo. Significando que, para ter direito a esse benefício, tanto o idoso quanto a pessoa portadora de deficiência devem ter uma renda per capita, considerados os ganhos totais da família, não superior a 1/4 do salário mínimo. E aqui uma outra observação deveras importante. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, que nós vamos falar muito ainda, tem decidido que este limite de 1/4 para fins de concessão do benefício de prestação continuada não é um limite absoluto. Isto significa que, se o idoso ou a pessoa portadora de deficiência, mesmo ganhando um pouco mais do que 1/4 do salário mínimo, precisarem do benefício assistencial, o Poder Judiciário poderá concedê-lo desde que essa pessoa comprove sua situação de miserabilidade. Ou seja, o limite de 1/4 do salário mínimo não vai ser absoluto, não vai ser impedimento à concessão do benefício se a pessoa, idosa ou deficiente, provar a sua situação de miserabilidade. E agora, por que nós fizemos uma ressalva desse benefício específico da Seguridade Social? Para dizer que ele, apesar de ser assistencial, apesar de fazer parte das ações assistenciais, ele é concedido, ele é gerido, ele é administrado pelo INSS. Ou seja, é o Instituto Nacional do Seguro Social que gere, que administra este benefício, ok? Saindo da esfera do Ministério do Desenvolvimento Social. A sua administração é entregue, então, ao Instituto Nacional do Seguro Social, que está subordinado ao Ministério da Previdência Social. E por isso, muitas vezes, esse benefício, que é pecuniário, ele é confundido com os benefícios de previdência social. Muitos acham que ele é um benefício previdenciário pelo tão só fato de ser concedido, gerido, administrado pela autarquia INSS. Então, lembrar que ele não é um benefício previdenciário, lembrar que ele é um benefício assistencial e não pode, e aí sim, ser acumulado com nenhum benefício de previdência social. Aquele que recebe benefício assistencial não pode receber também um benefício previdenciário. Ok? Agora, nós vamos, meu caro, meu ouvinte, falar daquilo que nos interessa no curso, que é a Previdência Social. A Previdência Social, também como uma das políticas de seguridade social, aqui, ó, no meinho da nossa aba do guarda-chuva,
nada mais é do que um grande seguro. Pode ser comparado assim a um seguro, com algumas características distintas. Ele é um seguro social. Este seguro social destina-se à cobertura de certos infortúnios, de certos riscos, de certas contingências sociais que atingem o trabalhador e a sua família, ok? E que acabam prejudicando a sua capacidade de autossustento. Diferentemente também dos seguros privados, esse seguro social, a previdência social, tem natureza coletiva. A filiação, a contratação, vamos colocar assim, entre aspas, ela é obrigatória. Então é um seguro, mas pela sua natureza legal, social, ele é de filiação obrigatória. Ou seja, todos aqueles que nós veremos, se estiverem enquadrados nas hipóteses, serão filiados obrigatórios à Previdência Social, estarão cobertos obrigatoriamente pela Previdência Social. E agora nós vamos falar então dos regimes. Vamos pegar aqui esse cantinho e falar um pouco dos regimes de previdência social. A previdência social está organizada em dois regimes básicos. O regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. Entenda por regime um conjunto de normas. Então são conjuntos de normas distintas de previdência social, ok? O regime geral de previdência social, previsto lá na Constituição Federal, no artigo 201, é o regime, é o seguro do trabalhador, principalmente do trabalhador da iniciativa privada. Então, este é o grande seguro do trabalhador, ok? A previdência social, meus caros, ela cobre diversos riscos sociais, diversos. Dentre eles, nós podemos nominar a incapacidade permanente ou temporária, a idade avançada, o tempo de contribuição, os encargos de família ou encargos familiares, a morte, também a reclusão, e, por fim, o desemprego involuntário. De todos esses riscos, de todas essas contingências sociais que a Previdência cobre, o regime geral de Previdência Social, ele está encarregado de apenas 6, ou seja, o regime geral cobre, dá benefícios e serviços em apenas 6 dessas situações de risco que existem na sociedade. Dentre todos esses 7 riscos, o único então que ela não cobre é o desemprego involuntário. O desemprego involuntário é o único risco social coberto pela Previdência Social, mas não pelo regime geral de Previdência Social. O desemprego involuntário dá direito, vamos passar aqui a flechinha mais ao lado, dá direito ao seguro-desemprego, ok? Quem fica desempregado de forma involuntária tem direito a seguro-desemprego. Esse seguro-desemprego, como sabemos,
ele não é concedido, não é administrado pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência Social, certo? O seguro-desemprego é analisado, concedido e administrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então vejam, é um risco social que está coberto pela Previdência Social, mas cuja administração, concessão e até financiamento são distintos daqueles outros que serão cobertos pelo Regime Geral de Previdência Social. Este risco social, então, o desemprego voluntário, é coberto por este benefício seguro-desemprego, está a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, ok? Mas, basicamente, o Regime Geral de Previdência Social, esse grande seguro do trabalhador brasileiro, cobre esses 6 riscos: incapacidade permanente e temporária, nós vamos ver, idade avançada, tempo de contribuição, encargos de família, morte e reclusão. O desemprego involuntário fica a cargo do Ministério do Trabalho e Emprego, que concede o seguro-desemprego. Além do Regime Geral de Previdência Social, a Previdência Social compreende os regimes próprios de Previdência Social. Os regimes próprios de Previdência Social estão regulamentados fora daqueles artigos que nós nominamos como importantes para a leitura. Eles estão regulamentados, os regimes próprios de Previdência Social, no artigo 40 da Constituição Federal. Eu digo regimes porque são destinados aos servidores públicos que têm cargo de provimento efetivo, que é aquele que você almeja e que logo, logo vai atingir, pode ter certeza. Atingindo esse cargo de provimento efetivo, servidor, como chamamos estatutário, tu vais se vincular a um regime próprio de previdência social. Esse regime tem regras próprias e é organizado pela entidade à qual você se vincula. Então, é um regime destinado apenas aos servidores que ocupem cargos de provimento efetivo e que muitos costumam chamar genericamente de estatutários. Temos que observar também, meus caros, que se o servidor público, mesmo ocupante de cargo de provimento efetivo, não tiver a proteção de um regime próprio de previdência social organizado pelo seu ente público, ele vai se vincular obrigatoriamente ao regime geral de previdência social. Assim também o empregado público, o ocupante de funções comissionadas de cargos de comissão, ou seja, todos os servidores, com exceção do estatutário, se vinculam ao regime geral. E também se vincula a ele o servidor estatutário que não tiver um regime próprio que o cubra, ok? O regime geral é assim, o grande regime, então, de todos os trabalhadores do país, principalmente os trabalhadores da iniciativa privada, mas ele acaba albergando também os servidores estatutários que não têm um regime próprio que os cubra. Além desses 2 regimes de previdência social básicos, existem os regimes de previdência complementar. Como o próprio nome diz, eles complementam os 2 regimes de previdência social. Lembre, previdência social é só regime geral e regime próprio. Os regimes complementares não são previdência social, são regimes complementares de previdência. Na Constituição Federal, os regimes complementares estão regulamentados no artigo 202 e infraconstitucionalmente nas leis complementares 108 e 109, ambas de 2001. São regimes cuja filiação é facultativa, mediante contribuição, e que visam complementar os benefícios e serviços concedidos por esses 2 regimes, nunca substituir, ok? Por fim, vamos caracterizar a Previdência Social, dizendo que ela é, diferentemente das outras políticas de seguridade social,
Uma política que tem o custo, aqui a contribuição. Os benefícios e serviços da Previdência Social têm assim um custo, ou seja, aquele que quiser se vincular, receber os benefícios e serviços de Previdência Social precisa pagar por eles, ok? Então nós temos aqui um quadro da Seguridade Social, vemos a Previdência destacada com 2 regimes. Nos interessa estudar de tudo isso que nós vimos na sequência, a Previdência Social, dentro dela o regime geral de Previdência Social, que é, meus caros, administrado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, vinculado ao Ministério da Previdência Social.